Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Bíblia, a História Desvelada. Nosso vídeo de hoje é sobre as provações de Jó. O que podemos aprender com a sua história? Tema esse bastante intrigante e desafiador, onde Deus permite que o inimigo prove sua fé, tirando tudo dele. Você está preparado para essa história incrível? Não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sino das notificações. E se você tiver interesse de ganhar uma renda extra em casa, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. O link de um curso gratuito onde te ensina o passo a passo. Que Deus abençoe e bom vídeo para todos. Você já se perguntou como enfrentar as dificuldades da vida? No vídeo de hoje, vamos explorar a história de Jó, um personagem bíblico que passou por grandes provações e desafios. Vamos entender o que podemos aprender com sua jornada e como esses ensinamentos podem nos ajudar a superar os nossos próprios obstáculos. A história de Jó nos ensina sobre resiliência, fé e a importância de manter a esperança mesmo nos momentos mais difíceis. Ao assistir até o final, você descobrirá insights valiosos que podem transformar sua forma de encarar as adversidades. O que fazer quando tudo parece desmoronar? Como manter a fé quando estamos cercados por problemas? Vamos responder a essas perguntas e muito mais. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores e, se você está interessado em ganhar uma renda extra em casa, confira o link na descrição e nos comentários fixados. A história de Jó começa em um cenário de tranquilidade e prosperidade, onde ele é descrito como um homem justo e temente a Deus, cercado por uma família amorosa e riquezas abundantes. No entanto, essa paz é abruptamente interrompida por uma série de desastres que testam sua fé e resiliência. Imagine um dia em que tudo que você ama e valoriza é subitamente arrancado de você. Essa é a realidade que Jó enfrenta. E é aqui que começamos a entender a profundidade de sua vulnerabilidade. A perda de bens, a morte de seus filhos e o sofrimento físico são mais do que simples eventos. Eles representam uma montanha-russa emocional que poderia abalar qualquer um. Mas o que torna a história de Jó tão impactante é a sua resposta a essa tempestade de adversidades. Em vez de sucumbir, ele mantém sua fé em Deus, um ato que nos convida a refletir sobre como lidamos com nossas próprias crises. Muitas vezes, em momentos de dor, podemos sentir que nossa fé é testada. Jó se torna um exemplo poderoso para nós, mostrando que é possível encontrar força mesmo quando tudo à nossa volta parece desmoronar. Essa narrativa não é apenas uma história antiga. É uma lição pessoal que nos ensina sobre vulnerabilidade e a fragilidade da vida. Ao contar essa história, estamos criando um laço emocional com o espectador, evocando sentimentos de empatia e esperança. A jornada de Jó nos ensina que, mesmo nas situações mais sombrias, há uma luz que pode emergir caso tenhamos a coragem de enfrentar nossos desafios. O que acontece em seguida na vida de Jó e como ele consegue superar essa fase difícil nos leva a questionar até onde você iria para manter sua fé. Essa curiosidade nos prepara para o próximo passo em sua jornada, onde os verdadeiros testes de fé começam. Jó, um homem justo e próspero, se vê em meio a uma série de calamidades devastadoras. Ele perde seus bens, sua família e, por fim, sua saúde. Neste momento, a questão que muitos se fazem é: como manter a fé diante do caos? Jó nos ensina que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a persistência em buscá-la. Em meio a toda a dor, ele não renuncia à sua crença, mesmo quando tudo ao seu redor parece desmoronar. Essa é uma lição poderosa. Enfrentar a adversidade com resiliência e continuar acreditando em algo maior.
podemos imaginar Jó como um herói em sua própria jornada. Alguém que queria manter sua vida tranquila e feliz, mas então se vê desafiado por uma tempestade inesperada. Essa luta interna que ele enfrenta é algo que todos nós podemos relacionar em algum momento de nossas vidas. Quando tudo parece perdido, como reagimos? Será que buscamos respostas em nossa fé ou nos deixamos levar pela desesperança? Os amigos de Jó surgem nesse cenário para oferecer consolo, mas em vez disso, suas palavras se tornam uma fonte de angústia. Isso nos leva a refletir sobre como as intenções, mesmo que boas, podem falhar. Às vezes, um conselho bem intencionado pode nos deixar mais confusos e sozinhos em nossa dor. A experiência de Jó nos mostra que, em tempos difíceis, é fundamental ter pessoas ao nosso lado que realmente compreendam nossa situação e não apenas ofereçam soluções superficiais. Ao longo de sua jornada, Jó se permite questionar a justiça divina. Essa luta com suas crenças e dúvidas é um passo crucial para a cura. Quando expressamos nossas angústias, estamos abrindo espaço para a transformação. Ele nos ensina que, mesmo em meio ao sofrimento, é válido buscar respostas e entender que a dúvida pode ser a porta de entrada para um novo nível de fé e compreensão. Assim, a história de Jó se transforma em um convite para todos nós. Enfrentar os desafios com coragem, reconhecer nossas vulnerabilidades e, acima de tudo, manter a esperança viva. Quando Jó enfrenta a dor de perder seus bens, sua família e sua saúde, ele não está sozinho. Um grupo de amigos aparece para oferecer apoio, mas suas intenções bem intencionadas rapidamente se transformam em conselhos mal interpretados. Esses amigos, Elifaz, Bildade e Sofar, acreditam que a dor de Jó é resultado de algum pecado oculto e, portanto, tentam convencê-lo a se arrepender. Aqui, encontramos uma lição poderosa. Mesmo as palavras mais sinceras podem ferir quando não são ditas no momento certo ou com a sensibilidade necessária. Imagine-se na pele de Jó, cercado por pessoas que deveriam te confortar, mas que, ao invés disso, intensificam seu sofrimento. Ele já está em um estado vulnerável, e as explicações simplistas de seus amigos apenas aumentam sua confusão e angústia. Essa situação é um reflexo da nossa própria realidade, onde, muitas vezes, conselhos de amigos ou familiares podem não ressoar com a complexidade de nossas experiências. Como podemos, então, oferecer apoio a alguém que sofre sem causar mais dor? A resposta está na empatia. Em vez de tentar explicar o sofrimento do outro, o ideal é oferecer um ouvido atento e validar seus sentimentos. A história de Jó ilustra essa dinâmica de maneira vívida. Ele se sente incompreendido, e isso o leva a questionar não apenas seus amigos, mas também Deus. Essa luta interna é um passo crucial em sua jornada. Assim como Jó, todos nós enfrentamos momentos em que as palavras dos outros nos ferem mais do que ajudam. É nesses momentos que precisamos nos lembrar da importância de estar presente e ouvir, em vez de tentar consertar a dor alheia. Essa prática de escuta ativa pode ser transformadora tanto para quem sofre quanto para quem apoia, criando um espaço seguro para a vulnerabilidade e a cura. Se olharmos para a trajetória de Jó, perceberemos que, apesar do sofrimento, ele se recusa a perder a esperança. Ele nos ensina que, embora os conselhos alheios possam ser mal interpretados, a verdadeira força está em como escolhemos processar nossa dor e buscar apoio. No final, a jornada de Jó nos mostra que é possível encontrar significado mesmo nas dificuldades e que a resiliência pode nascer da vulnerabilidade. Jó, em meio às suas provações, se vê imerso em um turbilhão de dúvidas sobre a justiça divina. Essa luta interior
é um aspecto crucial da sua jornada e reflete uma experiência comum a todos nós. Questionar o porquê das dificuldades. Essa dúvida, longe de ser um sinal de fraqueza, é uma manifestação da busca por entendimento e conexão. Quando tudo parece desmoronar, é natural querer respostas. E Jó nos ensina que é válido e até necessário expressar essas interrogações. A história de Jó é um poderoso lembrete de que questionar não significa perder a fé. Ao contrário, é uma forma de aprofundar a nossa relação com o divino. Imagine-se como um explorador em busca de respostas em uma floresta densa. Cada pergunta que você faz é como uma tocha que ilumina o caminho. A dúvida pode ser desconfortável, mas também é um convite à reflexão, ao crescimento e à descoberta. No entanto, essa luta interna pode ser solitária. Quando Jó começa a questionar, ele se sente incompreendido, até mesmo pelos amigos que vieram prestar apoio. Eles tentam oferecer conselhos, mas falham em entender a profundidade da dor e da busca de Jó. Isso nos leva a pensar: quantas vezes já nos sentimos isolados em meio à nossa angústia, enquanto aqueles ao nosso redor não conseguem captar o que realmente estamos vivendo? Essa desconexão é comum e pode intensificar a dor. A resposta de Deus a Jó, ainda que não traga respostas diretas, é um convite à humildade. Deus não apenas reafirma sua grandeza, mas também lembra a Jó que há mistérios além da compreensão humana. Ao aceitar que não temos todas as respostas, encontramos um alívio. Essa aceitação abre espaço para a paz interior, permitindo que a fé floresça mesmo em meio à incerteza. Portanto, a luta de Jó não é apenas uma narrativa antiga. É uma reflexão sobre a condição humana. Ao confrontar nossas dúvidas, ao invés de fugir delas, encontramos um caminho para a cura e a renovação. Ao olharmos para trás, podemos perceber que cada questionamento, cada momento de incerteza, nos moldou e nos preparou para o que está por vir. Confiar neste processo é um passo vital para a resiliência. Quando Jó se vê em meio a uma tempestade de provações, ele não apenas enfrenta a dor da perda, mas também a desilusão que vem com a ausência de respostas. Deus, em sua resposta a Jó, não oferece explicações diretas, mas o lembra de sua grandeza e do mistério que envolve a vida. Essa abordagem pode ser surpreendente e até frustrante para muitos, mas carrega uma lição profunda sobre a limitação humana. Imagine estar em uma sala escura, procurando uma luz que nunca parece chegar. Essa é a experiência de muitos quando enfrentam dificuldades e não conseguem compreender o porquê das coisas. A verdade é que em momentos de crise, muitas vezes nos sentimos impotentes, como se estivéssemos navegando em um barco à deriva. A história de Jó ilustra bem essa luta interna. Ele questiona a justiça divina e busca entender o motivo de seu sofrimento. Essa dúvida não é um sinal de fraqueza, mas sim uma parte essencial da jornada da fé. Aceitar que não temos todas as respostas é um passo crucial para a cura. Ao fazer isso, conseguimos encontrar um espaço de humildade que nos permite crescer e aprender com nossas experiências. Assim como Jó, que passou por um processo de autodescoberta e redescoberta da fé, muitos de nós podemos encontrar um novo sentido, mesmo quando tudo parece desmoronar. É nesse reconhecimento da limitação que encontramos força. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego pode inicialmente se sentir perdida e sem direção. No entanto, ao aceitar que não controla tudo, pode abrir-se para novas oportunidades, como investir em um sonho antigo ou começar um novo projeto. A jornada de Jó nos ensina que a luta é parte integrante da vida e que, em última análise, é a nossa resposta a essas lutas que molda nosso caráter e nos transforma. Portanto, ao nos depararmos com momentos de incerteza, devemos lembrar que a humildade e a aceitação
podem nos levar a uma renovação interior e, quem sabe, a um novo começo. Após enfrentar tantas perdas e desafios, Jó se vê em um momento de expectativa e esperança. A restauração de sua vida não é apenas um retorno ao ponto de partida, mas uma transformação que o leva a um novo começo, mais rico em experiências e aprendizados. Imagine a sensação de receber tudo de volta, mas em dobro. Essa é a essência da renovação na história de Jó. A restauração de Jó nos ensina que, após as tempestades emocionais, pode surgir um arco-íris. Ele não só recupera seus bens, mas também recebe uma nova perspectiva sobre a vida e sobre si mesmo. Essa experiência nos convida a refletir. Como podemos transformar nossas próprias dores em oportunidades de crescimento? É comum que, ao olhar para as dificuldades, nos sintamos esmagados. No entanto, se observarmos com atenção, cada desafio pode ser um convite à resiliência. Considere, por exemplo, histórias de pessoas que passaram por crises e, ao superá-las, encontraram novos caminhos. Um empreendedor que perdeu tudo durante uma crise econômica e, a partir dessa experiência, decidiu abrir um negócio inovador. Ou alguém que, após um divórcio doloroso, redescobriu talentos e paixões, transformando sua dor em um novo propósito de vida. Essas histórias são exemplos vivos de que a restauração não é apenas voltar ao que era, mas sim criar algo novo e valioso. A jornada de Jó nos mostra que a dor é inevitável, mas a forma como lidamos com ela pode nos levar a uma nova vida. Ao final, ele não é apenas restaurado, mas se torna um símbolo de fé e esperança. Essa é a mensagem central. Não importa quão difíceis sejam as nossas lutas, sempre existe a possibilidade de renovação. E assim, a história de Jó nos inspira a enfrentar nossas adversidades com coragem, pois como ele, podemos emergir mais fortes e mais sábios. A história de Jó nos ensina lições profundas sobre resiliência, fé e esperança em tempos de adversidade. A resiliência é como um músculo. Quanto mais a utilizamos, mais forte ela se torna. Jó, após enfrentar perdas inimagináveis, nos mostra que a fé inabalável é a base para superar as dificuldades. Quando ele perdeu seus bens, sua família e sua saúde, muitos poderiam ter desistido, mas Jó permaneceu firme, mostrando que a verdadeira força vem de dentro. Isso nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Você já se sentiu como Jó, enfrentando tempestades que pareciam não ter fim? Um exemplo contemporâneo de resiliência é a história de pessoas que superaram doenças graves ou crises financeiras. Pense em alguém que, após uma grande perda, encontrou um novo propósito. Como isso é semelhante à jornada de Jó, que mesmo em meio ao sofrimento, não perdeu de vista sua conexão espiritual. Essa jornada de transformação é fundamental. Ao enfrentarmos desafios, temos a oportunidade de crescer e aprender. A importância de manter a esperança é outro ponto crucial. Quando tudo parece perdido, a esperança atua como uma luz que guia o caminho. Isso evoca emoções de coragem e determinação. Imagine um pequeno broto que emerge do solo após uma tempestade. Assim é a esperança em nossas vidas. Ao olharmos para trás, muitas vezes percebemos que as dificuldades nos ensinaram lições valiosas. A história de Jó também nos lembra que não estamos sozinhos em nossas lutas. Ao compartilharmos nossas experiências com outras pessoas, criamos uma rede de apoio que pode ser transformadora. Ao final, a trajetória de Jó nos convida a refletir. Quais lições de resiliência e fé você pode aplicar na sua vida? Como podemos cultivar a esperança, mesmo em tempos de incerteza? É essa reflexão que nos impulsiona a seguir em frente, mesmo nas adversidades.
A história de Jó nos oferece uma poderosa lição sobre resiliência e renovação. Após enfrentar perdas devastadoras, Jó não só sobreviveu, mas também se tornou um exemplo de fé e perseverança. Essa transformação não é apenas inspiradora, mas também extremamente prática para nossas vidas. Ao refletirmos sobre os desafios que enfrentamos, podemos ver que cada dificuldade é uma oportunidade disfarçada. Imagine um momento em que você se sentiu completamente perdido, como se estivesse em uma tempestade sem fim. Contudo, assim como a tempestade eventualmente cessa, nossas dificuldades também podem passar, deixando-nos mais fortes do que antes. Quando Jó questionou Deus, ele não estava apenas expressando dúvidas, ele estava em busca de compreensão e conexão. Essa jornada de questionamento é fundamental, pois permite que exploremos nossas emoções e busquemos respostas. Muitos de nós sentimos essa necessidade de entender por que enfrentamos certos desafios, e é normal. Ao olharmos para as nossas próprias vidas, podemos encontrar momentos em que, após uma grande batalha, emergimos com novas perspectivas. Um exemplo clássico é o de pessoas que, após superarem doenças graves, encontram um novo propósito e valorizam cada dia. Jó, ao final de sua jornada, não apenas recebeu tudo em dobro, mas também aprendeu a importância da humildade e da aceitação. Isso nos mostra que a verdadeira restauração vai além de bens materiais. Trata-se de uma renovação interior. O que realmente importa não é o que perdemos, mas o que ganhamos em sabedoria e força. Ao aplicarmos essas lições, podemos cultivar um espírito resiliente, pronto para enfrentar novos desafios com esperança. Portanto, ao encerrar essa reflexão, pergunte a si mesmo: como você pode usar suas experiências para se tornar uma versão mais forte de si mesmo? A vida é uma série de recomeços, e cada passo que damos nessa jornada nos prepara para o próximo capítulo.